Convido a amada igreja a abrir a Santa Palavra de Deus no Salmo de número 15. Salmo de número 15. São apenas 5 versículos. Salmo de Davi. Nós estaremos meditando somente nesse salmo nessa noite. Salmo de número 15, do verso 1 até o verso 5. Amém? Todos encontraram? A palavra do Senhor nos ensina da seguinte maneira: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém, meus irmãos? Eu quero nessa noite meditar com a amada igreja sobre a questão da nossa adoração a Deus. Nosso momento de culto, nosso momento de adoração, nosso momento de comunhão. Porque, meus irmãos, é exatamente sobre isto que Davi está a meditar neste salmo. Se você observar o verso 1 e o verso 2, Davi faz 2 perguntas para si. É como se ele estivesse a meditar, ele está aqui pensando, ele está aqui refletindo sobre a questão da sua adoração, a sua comunhão com Deus, a sua vida espiritual. Ele faz 2 perguntas: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Davi aqui, meus irmãos, está se referindo ao culto. Ele está se referindo aqui ao tabernáculo, ao momento de adoração a Deus. E ele aqui está, como eu acabei de dizer, a meditar nestas coisas. Nós mal começamos a falar deste salmo, e nós aqui já podemos aprender algo importante para nós. Que vez por outra, é importante que nós venhamos a meditar sobre a nossa vida de adoração, sobre a nossa comunhão com Deus, sobre a nossa relação com o Senhor. É importante que vez por outra você e eu venhamos parar e meditar sobre estas coisas, irmãos. Nós estamos a todo momento participando, presentes, trabalhando na obra, realizando serviço na casa do Senhor, de uma maneira ou de outra. Eu estava nesse instante comentando com as irmãs lá na casa do presbítero Martins. As nossas igrejas, irmãos, mesmo sendo igrejas pequenas, são igrejas que se movimentam, que têm muitos eventos. Nós estamos a todo momento participando de eventos, não somente a programação comum, normal, mas sempre tem um evento no sábado, sempre tem um evento na sexta, na quarta. Mas aí, meus irmãos, em meio a essa quantidade de participações, de programações, e a nossa vida com Deus?
O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele sempre nos seus sermões, ele nos leva a pensar sobre a seguinte afirmação que ele faz: que antes de servir ao Deus da obra, nós devemos também nos preocupar sobre a obra de Deus em nós. E é isso que o salmista nos leva a pensar nessa noite. O salmista fez essas duas perguntas. E quando ele começa então a sua meditação, ele aqui nos mostra uma lista de fatores que podem atrapalhar a nossa adoração, o nosso culto, o nosso momento de comunhão para com Deus. Ele começa a responder às suas perguntas no verso de número 2. E aqui nós percebemos que o que pode atrapalhar o nosso momento de adoração com Deus é a nossa vida comum, a nossa vida diária. Porque ele diz aqui no verso 2: o que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. Aqui, meus irmãos, o salmista se refere ao seu dia a dia. Ele está aqui a meditar sobre o seu dia a dia, desde o amanhecer até o anoitecer, o seu trabalho, a sua lida com a sua família, os problemas que acontecem no dia a dia. O salmista está aqui nesse momento nos informando, nos ensinando que o que pode nos atrapalhar, o que pode afetar a nossa comunhão com Deus é a nossa vida diária. Como nós nos comportamos no dia a dia, como nós estamos convivendo, conduzindo os nossos dias. O salmista diz que um caráter, um fator muito importante para a nossa adoração é uma vida de integridade. E o que seria, irmãos, essa vida de integridade? Quando nós vamos pesquisar mais a fundo esse termo, nós aprendemos aqui que, por exemplo, o nosso termo integral vem desta palavra aqui, integridade. Eu vou explicar melhor. Por exemplo, a irmã Ellen, ela é professora em tempo integral. Ou seja, durante o dia inteiro, ela está no colégio dando aula. De 7 da manhã às 5 da tarde, nós não podemos contar com a irmã Ellen para outra coisa. Por quê? Porque integralmente, o dia inteiro, ela está dando aula, ela está trabalhando no colégio. Uma vida de integridade é uma vida integral. Nós estamos a todo momento, integralmente, o dia inteiro, seja no nosso trabalho, seja na escola, seja na vizinhança, seja em qualquer outra situação em que nos encontramos, nós devemos ter em mente uma coisa, que a nossa vida, como o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 12, é um culto racional a Deus. A nossa vida, o nosso dia a dia, todos os nossos afazeres, nós devemos estar preocupados, irmãos, em adorar a Deus, não somente aqui, nesse local que é propício para isso, preparado para isso, escolhido para isso, mas também no nosso viver lá fora, nas nossas ações e em todas as nossas atividades, nós também devemos estar a todo momento preocupados como tem sido essa vida, como tem sido essa lida. Quando nós falamos de integridade, irmãos, é inevitável que nós não venhamos, que nós devemos mencionar Noé. No capítulo 6 de Gênesis, a palavra do Senhor lá nos ensina que Noé era um homem íntegro. E o que mais nos chama a atenção sobre esse detalhe da vida de Noé
e que ele era um homem íntegro em meio a uma sociedade a qual o Senhor, em Gênesis capítulo 6, verso 1 e verso 2, nos ensina que ele se arrependeu de ter feito homem. Tamanha era a pecaminosidade, a perversidade, a imoralidade daquela geração de Noé. Mas mesmo em meio a uma geração totalmente perversa, pecaminosa, Noé era um homem íntegro diante de Deus. Ele vivia em tempo integral para Deus. O salmista, quando fala que nós devemos viver com integridade, ele nos ensina pelo menos duas características aqui de um homem íntegro, de uma mulher íntegra. Veja comigo o verso 2: o que vive com integridade, ele pratica a justiça e de coração fala a verdade. Então aqui, meus irmãos, nós podemos responder uma pergunta. Nós podemos olhar para o Salmo agora, no verso 2, e fazer a seguinte pergunta para nós mesmos: eu tenho sido um homem ou uma mulher íntegra diante de Deus? A resposta: como eu tenho agido para com o próximo? Porque pratica a justiça. O salmista está aqui se lembrando, nos ensinando sobre o fato das boas obras. Como nós temos agido para com o próximo. As boas obras, as nossas atitudes para com o próximo. Nós temos sido justos para com o próximo. Nós temos sido justos em nossos relacionamentos. Nós temos sido justos para com aqueles que convivem conosco. Nós temos sido justos para os nossos irmãos em Cristo, para com os nossos irmãos em Cristo. Se a resposta for sim, amém, nós temos sido pessoas íntegras. E o salmista nos ensina uma segunda evidência de um homem íntegro, de uma mulher íntegra. De coração ele fala a verdade. Irmãos, nós já sabemos muito bem disso. Todos os santos domingos, vez por outra, os pastores falam sobre isso. Que a mentira, irmãos, ela não pode fazer parte da vida do homem ou da mulher que se diz ser um servo de Deus. Nós não podemos ser conhecidos como pessoas mentirosas. Nós não podemos, irmãos, sustentar relacionamentos com mentira. Nós não podemos, irmãos, ser pessoas que, ao olhar daqueles que estão próximos a nós, não somos dignos de sua confiança. Se porventura, irmãos, nós temos sido pessoas que geram dúvidas, geram incertezas, não somos confiáveis, não temos sido pessoas de confiança, as pessoas duvidam do nosso caráter, duvidam da nossa palavra, duvidam das nossas afirmações. Nós devemos realmente começar a meditar o quanto a nossa vida com Deus, o quanto nós temos sido realmente conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E aí muitas vezes as pessoas chegam na igreja para adorar, para ouvir a palavra, para servir ao Senhor no santo culto, e muitas vezes saem reclamando que o culto não foi legal, que não se sentiu tocado, né? As pessoas têm esses termos nas igrejas: eu não senti nada hoje, eu não senti a presença de Deus, eu não senti Deus falando comigo. Talvez, meus irmãos, a resposta, o problema tem sido não o culto, a liturgia, a pregação, os cânticos, mas porque eu e você não temos vivido de maneira íntegra diante de Deus e diante dos homens. É o que o salmista nos revela aqui no Salmo de número 15. Então, se nós queremos realmente cultuar a Deus com fervor, com alegria, se queremos realmente nos sentirmos
sentir a presença de Deus no momento do culto, da adoração. Esse fator é muito importante para que isso venha acontecer. Uma vida com integridade. O segundo fator que o salmista nos mostra que pode estar atrapalhando a nossa adoração, a nossa comunhão com Deus, é o amor ao próximo. Veja comigo o verso de número 3. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Pastor, onde é que está o amor ao próximo aí, que eu não estou conseguindo ver? Irmãos, há muitos termos na Bíblia que têm sido, não têm sido colocados, não têm sido ensinados de maneira fiel. As pessoas ainda estão muito distantes do entendimento do amor ao próximo. Na geração atual a qual nós vivemos, essa geração da internet, das redes sociais, infelizmente se entende por amor ao próximo, por exemplo, quando você coloca um coraçãozinho lá na publicação de alguém, quando você dá um like na publicação de alguém, quando você compartilha alguma publicação das pessoas, enfim, faz algum comentário, enche de coraçãozinho. Nos nossos grupos de WhatsApp, né, muitas vezes a gente coloca lá uma mensagem, aí o irmão coloca lá uma mãozinha, um coraçãozinho, né, embaixo da mensagem do irmão. Tudo isso é legal, tudo isso é saudável. Mas isso, irmãos, não quer dizer que eu verdadeiramente venha amar aquele irmão. Ou se eu não fizer essas coisas, também não quer dizer que eu não amo meu irmão. Resumindo, irmãos, amor ao próximo pode ser também aquilo que a gente não faça de mal para com o próximo. E aqui o salmista nos mostra duas coisas que, se realmente eu amo ao próximo, eu jamais vou cometer, seja com quem for. Primeiro ele diz que aquele que ama o próximo, aquele que quer ter uma vida saudável para com o seu próximo, ele não difama com a sua língua. E o que é difamar? Nós temos a palavra fama no nosso português, fama. A fama de alguém. Fulano de tal é famoso. Não é assim que muita gente fala de alguém? Difamar, irmãos, é o contrário da fama. Difamar é quando eu também, de uma certa maneira, falo de alguém, mas visando destruir a imagem daquela pessoa. Fulano de tal é fofoqueiro, fulano de tal é enrolão, fulano de tal só fala bobagens, é veaco, e é enganador, é adúltero, inventa várias coisas a respeito de alguém, sai espalhando coisas a respeito de alguém, quando na verdade isso tudo é mentira. A pessoa está falando isso sem base, a pessoa está falando isso por inveja, motivada por sentimentos carnais, motivada até muitas vezes por sentimentos malignos. Isso é difamar. Na era atual tem a tal da fake news. E quantas vezes, irmãos, nós, muitas vezes, cometemos esse erro. Compartilhamos notícias de alguém que não são verdadeiras. Muitas vezes compartilhamos coisas sem nem ao menos verificar se aquilo realmente é verdadeiro, se aquilo realmente tem fundamento. E todas as vezes, irmãos, que nós fazemos isso, nós cometemos esse ato, nós estamos difamando. E isso, irmãos, não prejudica somente a pessoa que está sendo difamada, mas prejudica também a nossa adoração e a nossa comunhão com Deus. O salmista diz: nós não devemos difamar. E também ele diz no verso 3, nem lançar injúria
contra o seu vizinho. A injúria e a difama são praticamente sinônimos, têm o mesmo sentido. Então eu posso, irmãos, demonstrar amor ao próximo quando, ao invés de ficar falando mal, sem saber se é mentira, se é verdade, eu me conter. Quando eu ouvir alguma coisa sobre alguém, antes de conceber um julgamento, antes de sair falando bobagens, espalhar notícias falsas, notícias difamatórias, eu tomar o cuidado de analisar, de averiguar. Certa vez, irmãos, eu ainda era presbítero da igreja de Pajuçara, e eu recebi um telefonema de um irmão, e o irmão fazendo uma denúncia, que um certo irmão tinha praticado um pecado muito grave, e eu disse para o irmão, é o seguinte, eu vou averiguar a situação, e depois eu lhe dou uma resposta. E foi o que eu fiz. Fui averiguar, fui atrás de saber, conversei com a pessoa, pessoalmente, disse que havia recebido uma ligação e que essa pessoa tinha acusado aquele irmão. E aí, irmãos, graças a Deus por isso, a notícia era infundada. Não tinha base, foi um engano. E graças a Deus por isso. Então, irmão, antes de compartilhar, verifique primeiro. Antes de adotar as palavras de alguém no seu coração e pronunciar julgamentos sobre algum tipo de situação que você venha ouvir, lembre-se do salmista aqui no Salmo 15. Cuidado, porque nós podemos estar difamando pessoas. E isso, irmãos, fatalmente há de prejudicar a nossa adoração e a nossa comunhão com Deus. O salmista falou da integridade, o salmista falou do amor ao próximo, e a partir de agora, o verso de número 4, ele vai nos ensinar que os nossos relacionamentos, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, podem também prejudicar a nossa adoração. Leia comigo o verso de número 4. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Eu vou ler aqui para os irmãos o verso 4 da versão NVI, para os irmãos entenderem melhor o texto. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. É o mesmo versículo, só com a versão bíblica diferente. Aqui, meus irmãos, o salmista continua a falar a respeito dos nossos relacionamentos. E a maneira como nós nos relacionamos segundo a palavra de Deus. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós observamos a palavra de Deus, nós aprendemos muito bem que a palavra de Deus aprova certas coisas e reprova certas coisas. A palavra de Deus, ela sempre caminha, irmãos, de uma maneira muito radical. Quando eu digo radical, no sentido de que há somente... Pode observar, a palavra de Deus sempre vai nos dar duas escolhas. A palavra de Deus sempre vai nos dar dois caminhos apenas. Duas opções. E a palavra de Deus também só existe dois grupos. Dois grupos de pessoas. A palavra de Deus nos mostra que só existe dois grupos de pessoas.
os filhos de Deus e os filhos da serpente. Não existe um terceiro grupo. Então, à luz da Bíblia, eu devo meditar o que é que eu tenho aprovado ou o que eu tenho reprovado. Porque olhe comigo novamente o verso 4. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, ou que rejeita quem merece desprezo. Veja, irmãos, o que é que eu tenho aprovado na minha vida? É aquilo que Deus tem aprovado ou é aquilo que Deus tem reprovado? Os meus relacionamentos são com pessoas aprovadas por Deus ou reprovadas por Deus? Os meus conselheiros, os meus amigos mais próximos, aqueles aos quais eu confio, eu coloco muitas vezes situações até íntimas diante deles para pedir ajuda, para pedir um aconselhamento. São pessoas aprovadas por Deus ou reprovadas por Deus? As minhas escolhas, de um modo geral, e isso também abrange até também escolhas políticas. Por exemplo, nós acabamos aí de sair de eleições, e as pessoas discutindo, vou votar no fulano, vou votar no ciclano. Tudo bem, você tem o direito de votar em quem você quiser. Agora, você votou, por exemplo, agora no mês de outubro, você votou em pessoas, você analisou o seu candidato de maneira bíblica, as suas propostas, aquilo que ele anunciava, aquilo que ele dizia fazer, as suas promessas. Você votou nele porque, em primeiro lugar, ele demonstrava ter alguma qualidade bíblica, alguma virtude aprovada por Deus. É isso que o salmista quer nos ensinar no verso 4. Se você tem reprovado o que é reprovado por Deus, você está aí na primeira parte. Os seus olhos têm por desprezível ao réprobo, ao reprovado, ao reprovável. Eu tenho que olhar para a palavra de Deus, antes de qualquer coisa, eu tenho que olhar para a Bíblia e refletir. Isso aqui é aprovado por Deus? Esse relacionamento é aprovado por Deus? Essas minhas amizades são aprovadas por Deus? Essa minha conduta é aprovada por Deus? Essa minha opinião, esse meu pensamento, esse meu desejo é aprovado por Deus? Ou, ele continua no verso 4, mas honra aos que temem ao Senhor. A partir do momento que eu tenho que reprovar o que Deus reprova, eu também tenho que aprovar, eu tenho que honrar aqueles que temem ao Senhor. Eu fico triste às vezes, irmãos, isso eu já ouvi algumas vezes, de pessoas dizerem assim: rapaz, eu tenho mais amigos descrentes do que crentes. Isso tem fundamento bíblico? De duas uma, ou essa pessoa está num nível de santidade elevadíssimo e a igreja a qual ele está é uma igreja pior do que a igreja de Laodiceia, ou então, meu irmão, essa pessoa ela tem aprovado aquilo que o Senhor não aprova. Infelizmente, o que a gente vê hoje é o contrário do que o salmista ensina. Pessoas aprovando os réprobos e desonrando os que temem ao Senhor. Infelizmente, para muitos hoje, o conselho do pastor, do presbítero, o conselho de um irmão em Cristo é desprezado. E o conselho de um ímpio, de um pecador, de um filho da serpente, de alguém que anda conforme os rudimentos do mundo, esse não, esse eu adoto, esse eu vou colocar em prática na minha vida, eu vou dar ouvidos a ele. Então, meu irmão, tenha cuidado com aquilo que nós aprovamos ou reprovamos. Nunca nós devemos
fazer essa avaliação segundo o nosso coração. Lembrem-se de Jeremias 17, verso 9. Enganoso é o coração do homem, demasiadamente corrupto. Eu devo sempre fazer essas escolhas baseado na palavra de Deus. Todas elas, das mais simples às mais complexas. Porque dependendo da escolha que eu fizer, meu irmão, ela pode prejudicar a nossa relação com Deus, a nossa comunhão, a nossa adoração ao Senhor. E outro ponto muito importante da relação para com o próximo, ainda continuando no verso 4, na parte final, o salmista diz: o que jura com dano próprio e não se retrata. Aqui, meus irmãos, é a questão da palavra. O nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, verso 37, nos ensina que a palavra do crente é sim, sim, não, não. O resto é do maligno. É o que o salmista está nos ensinando aqui. Como você é visto pelas pessoas, como nós somos vistos pelas pessoas. As pessoas confiam no que nós falamos. Você é uma pessoa que, quando promete, você cumpre. Mesmo que isso possa lhe trazer até prejuízo, mesmo que isso possa lhe causar algum dano, mas mesmo assim você, não, mas eu disse que ia fazer, eu vou fazer. Eu disse que eu ia, eu vou. Eu disse que ia contribuir, eu vou. Eu disse que ia lá para a igreja hoje, ajudar o pastor, eu vou. É assim que nós nos comportamos? Ou a gente é aquele tipo de pessoa que diz uma coisa, aí no dia aguardado, no dia agendado, não, meu irmão, não vou poder fazer, eu não vou poder ir, eu não vou poder lidar, eu não vou poder realizar esse serviço com você, me perdoe. Irmão, onde é que está a credibilidade daquilo que falamos? É isso que o salmista está aqui nos relatando no verso 4. A credibilidade do crente, a credibilidade do servo de Deus. Antigamente os homens tinham um costume de fazer trato, e quem descumprisse contrato era muitas vezes até vítima de chacota, de humilhação, de vergonha. As pessoas antigamente, quando não cumpriam com o seu trato, eram envergonhadas, eram tidas como pessoas sem confiança, pessoas sem palavra. Antigamente, irmãos, não tinha uma coisa pior para um homem do que ser conhecido como um homem sem palavra, como uma mulher sem palavra. Hoje, irmãos, infelizmente, as pessoas prometem e não cumprem, prometem e não fazem, prometem e não realizam. Onde é que está, irmãos, a nossa credibilidade? Como é que nós temos lidado com essa área da nossa vida? Mas, pastor, isso influi na minha comunhão com Deus, na minha adoração? Segundo o que o salmista aqui nos ensina, sim. E no verso 5, o salmista nos ensina que nós não devemos jamais abusar daqueles que estão passando por dificuldades. Olha o verso 5 comigo. Que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Aqui, meus irmãos, o salmista está tratando da área da honestidade. Honestidade. Emprestar dinheiro com usura, na versão NVI, diz assim: quem não empresta o seu dinheiro visando lucro. Vamos ser ainda mais atuais, né? Com juros.
Tem gente que empresta dinheiro a juros, nós conhecemos, ou pelo menos ouvimos falar. Se é um ímpio, ele vai prestar conta com Deus. Mas um crente em Cristo Jesus, um servo de Deus, emprestar dinheiro para o irmão, ei irmão, ó, tá aqui. Aí 20% a mais, viu? Próximo mês. Será que é assim que um crente deve se comportar? O Senhor Jesus Cristo tem uma frase que de vez em quando eu uso ela. Ele diz que ninguém torce a cana que já está quebrada. Irmãos, ninguém pode abusar da dificuldade, da necessidade de alguém. Nós não podemos jamais, através de uma necessidade de alguém, obter vantagem. Se uma pessoa, porventura, nos pede algo emprestado, dinheiro, por exemplo, que é o que o salmista está tratando aqui no verso número 5, nós não podemos, irmãos, usar dessa situação para ser beneficiado. Nós não podemos. E ainda no verso 5, ele conclui a sua lista de fatores que podem atrapalhar a nossa adoração, a nossa comunhão com Deus. Nem aceita suborno contra o inocente. Irmãos, quantas e quantas vezes nós vemos nos noticiários, ouvimos notícias de pessoas que cometeram um crime e não foram condenadas, que não foram penalizadas por aquele crime, que saíram imunes, que estão livres hoje. Quantos e quantos que roubaram, que mataram, que fizeram crimes horríveis e que hoje estão livres, trabalhando, vivendo uma vida comum. Meus irmãos, quantos e quantos inocentes estão presos hoje, pagando por crimes que não cometeram, vivendo em cárcere, privado da sua vida familiar, da sua vida comum. Irmãos, o verso 5, parte final, ele é muito grave. Nós não podemos jamais ser conivente com a condenação de alguém que é inocente. Nós não podemos participar de um ato desse, irmão. Se nós sabemos que alguém é inocente, nós não podemos ser instrumento de condenação, nós não podemos ser conivente que essa pessoa venha a ser condenada, nós não podemos aqui, irmãos, ser instrumentos de condenação na vida de alguém que não cometeu nenhum tipo de crime, ou pelo menos aquele crime pelo qual está sendo acusado. Aqui também, irmãos, o salmista nos ensina, nós não podemos levar vantagem numa situação dessa. Eu te dou tanto para você dizer que esse irmão cometeu esse crime. Não, mas ele não fez, mas está aqui, ó. Um crente em Cristo Jesus, ele jamais será conivente com essas coisas. E aí na parte final do verso 5, irmãos, o salmista nos dá o resultado de uma vida coerente, uma vida pautada na palavra de Deus. Se nós buscarmos viver com integridade, se nós buscarmos viver de maneira sadia para com o próximo, se nós buscarmos viver de uma maneira que não venha abusar da necessidade do próximo, ter palavra, ter coerência naquilo que fala, qual é o resultado disso? O que eu vou ganhar com isso? Não é assim que muitas vezes as pessoas perguntam? O que eu vou ganhar com isso, vivendo dessa maneira? Qual é a vantagem que eu vou ter? O salmista ensina no verso 5, na parte final: quem deste modo procede, não será jamais abalado. Então, pastor, quer dizer que se eu viver conforme o salmista me ensina no verso 15,
eu não vou ter problemas, eu não vou ter dificuldades, eu não vou ter doenças, meu casamento vai ser uma maravilha, meus filhos vão ser saudáveis a todo momento, serão pessoas maravilhosas. É assim, é isso que o salmista está nos ensinando, irmãos. É claro que teremos bênçãos na família, na vida comum, na vida espiritual, mas o que o salmista me diz no verso 5, quem deste modo procede não será jamais abalado, ele está novamente retornando a pergunta que ele fez no começo do Salmo. Ele está aqui nos informando, nos ensinando que quem vive dessa maneira não terá a sua comunhão com Deus abalada. Porque o centro do Salmo, a preocupação do salmista, irmãos, está na sua comunhão com Deus. E aqueles que buscarem viver conforme o salmista que está nos ensinando, terá a sua comunhão com Deus inabalável. O que nos ensina, irmãos, o salmista também no Salmo 125. Aquela música que nós cantamos vez por outra, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, firmes permanecem para sempre, como em derredor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, hoje e para sempre. É a comunhão com Deus que o salmista está aqui nos ensinando, que não será abalada. É a comunhão com Deus, meus irmãos, que estará sempre firme. E se tem algo que um crente em Cristo Jesus deveria estar a todo momento preocupado, zelando, observando, fazendo tudo para que não viesse ter nenhum tipo de problema, é a comunhão com Deus. É a comunhão com Deus. Muitas vezes, irmãos, nós temos um certo receio de cometer alguns atos. Vou usar o exemplo aqui de uma criança. Não, se eu fizer isso, meu pai vai me castigar. Se eu fizer isso, a minha mãe vai me castigar. Nós deveríamos mais ou menos também usar o mesmo pensamento, mas para com Deus. Eu não vou fazer isso porque isso não agrada a Deus e isso vai abalar minha comunhão com Deus. Eu não vou fazer isso porque senão a minha comunhão com Deus vai ficar estremecida. Eu não quero ter nenhum tipo de problema na minha comunhão com Deus. Eu quero estar a todo momento pleno na presença de Deus. Eu quero estar a todo momento desejoso de servir a Deus, de adorar a Deus. Eu quero estar a todo momento feliz na presença de Deus. Eu quero estar a todo momento engrandecendo ao nome de Deus. É isso que deveria estar a todo momento nos preocupando. É isso que deveria ser a motivação de viver uma vida reta aos olhos de Deus. A gente muitas vezes se preocupa com o que o pastor vai falar, com o que os presbíteros vão falar, o que o meu irmão vai achar se eu estiver vivendo de maneira errada. Tudo bem, isso deve realmente nos preocupar, mas a primeira pessoa, o primeiro ser que deveria ser alvo da nossa preocupação é aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário, é aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo, é aquele que as suas misericórdias se renovam a cada manhã para conosco, é aquele que a sua providência está à nossa mercê todos os dias, é aquele que tem nos guardado, é aquele que tem nos abençoado, é aquele que tem nos protegido, é com ele que nós devemos estar a todo momento pensativos. Será que as minhas atitudes, que as minhas palavras, os meus feitos têm agradado a Deus? Eu quero concluir, irmãos, dizendo que o salmista, neste salmo, nos ensina que a nossa vida prática, a nossa vida diária, o nosso viver deve ser coerente com aquilo que cremos. A nossa vida, as nossas atitudes, deve ser coerente com a nossa fé.
Muitas vezes a gente diz que crê no Senhor Jesus Cristo, mas não vive conforme essa crença, conforme aquilo que professamos. Não basta só falar, tem que ser coerente. A nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus, ela deve ser evidente nas nossas atitudes, porque aqui eu aprendo que aquele que está em comunhão com Deus, aquele que realmente tem vida íntegra com Deus, as suas atitudes, o seu comportamento, tudo isso será evidente no seu falar, no seu agir, no seu proceder. E outra coisa que o salmista nos ensina nesse salmo, é que se eu quero realmente ter comunhão com Deus e adorar a Deus da maneira mais plena possível, eu devo viver em obediência à sua palavra. Irmãos, ainda há crentes que dizem que servem a Deus, que servem a Jesus do seu jeito. Não, eu sirvo a Jesus do meu jeito. Eu sirvo a Jesus do jeito que eu acho melhor. O salmista que nos mostra o que verdadeiramente agrada a Deus. E nós devemos olhar para o salmo, nós devemos ter esse salmo na nossa mente e saber que o Senhor estabeleceu na sua palavra qual é a sua vontade para nossas vidas. E que se nós realmente queremos viver em comunhão com Deus, nós devemos buscar todos os meios que o Senhor nos fornece, obedecendo a sua palavra, para que nós venhamos assim ter comunhão com o Senhor. O Senhor não exigiria isso de cada um de nós se isso não fosse possível ser realizado. Mas mesmo assim, irmãos, se porventura nós estamos vendo muita dificuldade no Salmo 15, há uma palavra do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso número 14, que eu creio que nos ajudará muito para colocar em prática o que o salmista nos ensina. Paulo nos ensina que é Jesus Cristo, o Senhor, que opera em nós, tanto querer como realizar. Então que seja essa a minha oração e a sua oração diante desse salmo. Senhor, que eu possa desejar fazer essas coisas, que eu possa desejar viver assim, e que o Senhor me dê todos os meios, que o Senhor me forneça todo o amparo, para que eu possa realizar tudo o que a Tua palavra recomenda para mim. E que Deus venha nos abençoar, no nome de Cristo Jesus.